Muitas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. A paz do nosso Deus, Criador e Redentor. Mais uma edição de Luz para o Mundo, no rádio. Luz para o Mundo, aula de Bíblia. Desde 1987, caminhando para os seus 38 anos no rádio, sempre abrindo e explicando fielmente a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, aula de Bíblia. Daqui a pouco, a nossa escola bíblica dominical, mais uma aula de Bíblia. Então, prezado amigo, também querida amiga, preparando aí logo o seu caderno, a sua caneta para anotar as passagens da Santa Bíblia, atinência o ponto para hoje, que estarei citando, lendo e explicando. Luz para o Mundo, caminhando para os seus 38 anos no rádio, 38 anos, desde 1986 em São Paulo, e na Rádio Alvorada em 19 de maio próximo, nossos 12 anos, uma dúzia de anos, sempre aos domingos, 13 às 14 horas, como agora. Bom, preparando então o caderno e a caneta para anotar daqui a pouco, como anunciado, as passagens dentro do assunto, ainda com amor, misericórdia, compreensão e graça, testando pela Bíblia. A sua igreja, se você, na sua denominação, tem de fato estudado a verdade, compreendido a verdade com honestidade e obedecido à verdade, se o seu líder tem ensinado as verdades bíblicas a você, a sua família, verdades essenciais para a salvação, ou se tem escondido da sua irmandade alguma verdade, talvez por não conhecê-la, porque Deus cobra que especialmente o povo dito cristão estude acuradamente a Bíblia, a sua palavra, chegando, como está escrito na Bíblia, ao pleno conhecimento da verdade. Às vezes seu líder tem escondido alguma verdade bíblica atinente à sua salvação, de você, toda a congregação, não por maldade, e sim por desconhecimento, que é um perigo também. Tem um ditado, diz a Bíblia, o meu povo, e é Deus falando, o meu povo perece por falta de conhecimento. E aí no Cristo errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder do nosso Deus. Estou aqui como, não alguém que seja melhor que algum padre, pastor, papa, ministro, reverendo, apóstolo, não. Mas alguém que tem se debruçado sobre a Bíblia desde 1973, desde os meus 20 anos de idade,
estudando a Bíblia, comparando ponto com ponto dentro daquele assunto, para então abrir e tendo a consciência, estar explicando a verdade, de modo até que não haja alguém que possa refutar-me, desmentir-me, porque se alguém desmentir-me, conforme algum conhecimento que eu transmito, sinal que aprendi errado, ou por maldade, ensinando o erro, que nunca aconteceu, graças a Deus. Eu não estou afirmando que eu não sou pecador, é outra questão. Afirmando a minha honestidade, de acordo com a Bíblia, e Deus requer isso. Deus requer total honestidade do Papa, do Pardo, do pároco, do padre, enfim, do bispo, do arcebispo. Deus requer total honestidade do reverendo, do pastor, do teólogo, professor da escola dominical, e requer também da minha pessoa honestidade ao abrir, ler e interpretar a sua palavra, a Bíblia Sagrada, jamais repassando o erro, tapeando pessoas e ensinando a verdade, ou seja, verdades encontradas apenas na Bíblia Sagrada, do Gênesis, o Apocalipse, na palavra do nosso Deus, como veremos daqui a pouco, e mais uma hora de Bíblia sobre tal assunto. Então, preparando logo o caderno, querido, para adotar daqui a pouco algumas passagens atinentes a este assunto. Deus seja louvado para sempre, engrandecido. Jesus, eu quero estar. O seu amor ao mundo anunciar e em graça atingir a glória do porvir. Ao lado de Jesus eu quero estar. Coroa muito brilhante eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfal. Ao lado de Jesus eu quero estar. Eu hei de ter, e a glória da cidade eu hei de ver, e lá hei de cantar o hino triunfal. Ao lado de Jesus eu quero estar. Ao lado de Jesus eu quero estar. Ao lado de Jesus eu quero estar. Atenção, criança! Aproxime-se do rádio. O programa Luz para o Mundo apresenta Crianças Rumo ao Céu. Sua amiga, Tia Mari Neuza. Os meninos e as meninas que servem a Cristo são-lhe joias, ricas joias de muito valor, como estrelas da aurora brilhando na fronte de Jesus lá na glória. Adorno serão.
Há muitos séculos atrás, na antiga Babilônia, existia um reino poderoso governado pelo rei Dario. Este reino era muito grande. Por isso, o rei precisava de muitos governadores para ajudar a cuidar de todo o território. Um destes governadores era um homem chamado Daniel. Daniel tinha uma incrível sabedoria e se destacava entre todos os governadores. Essa sabedoria vinha do nosso Deus Todo-Poderoso, pois Daniel era um homem fiel a Deus. Ele orava 3 vezes ao dia, sempre louvando e agradecendo ao Senhor. O rei Dario logo percebeu que Daniel era muito sábio e correto. Então, resolveu escolhê-lo para ser o responsável por todo o reino. Bem, como você pode imaginar, os outros governadores do reino não ficaram nem um pouco felizes com essa atitude do rei. Eles começaram a ficar com muita inveja da confiança que o rei tinha em Daniel e decidiram encontrar alguma falha nele para contar ao rei. Eles procuraram e adivinha só, não encontraram nada, porque Daniel era um exemplo e fazia tudo corretamente. Como eles não conseguiram encontrar nada contra Daniel, eles resolveram colocar um plano terrível em ação. Eles foram até o rei Dario e falaram o seguinte: temos uma ótima sugestão de decreto para o nosso reino, ó rei. Durante os próximos 30 dias, ninguém deve orar a nenhum outro deus ou homem a não ser ao rei. E quem desobedecer deverá ser jogado na cova dos leões. O rei Dario caiu no plano dos inimigos de Daniel e acabou assinando o decreto. E agora, para continuar sendo fiel a Deus, Daniel precisava arriscar a própria vida ao orar 3 vezes por dia, mesmo que isso fosse proibido pelo rei. Mas Daniel não se abalou. Ele decidiu continuar fazendo suas orações como sempre. Na sua casa, tinha uma grande janela voltada para Jerusalém, e era nessa janela que Daniel se ajoelhava e fazia suas orações ao Senhor todos os dias. Enquanto isso, os governadores do reino estavam só à espreita, observando de longe a janela da casa de Daniel, para ver o que ia acontecer. Assim que viram que ele estava orando e pedindo ajuda a Deus, foram correndo contar ao rei. Quando o rei ouviu a notícia que os governadores trouxeram, ficou muito triste. Como posso ajudar o nobre e leal Daniel a se livrar desta enrascada? Mas os governadores invejosos não paravam de avisar ao rei que ele não podia voltar atrás de uma lei que ele mesmo tinha assinado. Então, o rei mandou que levassem Daniel para a cova dos leões e disse: o seu Deus, a quem você é tão leal, vai te livrar desta situação. Após colocarem Daniel dentro da cova, fecharam a entrada com uma pedra enorme. O rei ficou tão preocupado com a segurança de seu servo e amigo Daniel que passou a noite inteira sem dormir. No dia seguinte, bem cedinho, ele foi depressa até a caverna e começou a chamar: Daniel, Daniel, você está bem? E para sua enorme surpresa, ele ouviu a voz de Daniel responder lá de dentro da cova: ó rei, viva para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem nenhum mal. Quando o rei ouviu essas palavras, seu coração se encheu de alegria e mandou que Daniel fosse retirado da cova imediatamente. Ele viu que Daniel não tinha nenhum arranhão ou ferimento, pois tinha confiado em Deus. Então, o rei mandou que os homens maus que tinham acusado Daniel fossem jogados na cova dos leões junto com suas famílias. Eles foram devorados pelos leões antes mesmo de tocarem ao chão. O rei também fez um decreto, dizendo que todos deveriam respeitar e temer o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e eterno, que faz milagres impressionantes nos céus e na terra. E essa é a história de Daniel na cova dos leões. Com ela, aprendemos que devemos ser fiéis a Deus e confiar nele, mesmo em situações difíceis.
Para ver todos os detalhes dessa jornada emocionante, é só abrir a sua Bíblia, lá no livro de Daniel, capítulo 6. E até a nossa próxima super aventura! E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Livro achei fiel e bom, sem outro igual em seu poder. Vem lá do céu de Deus um dom, o Santa Bíblia, meu prazer. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. Demilson Carvalho, Alvorada FM 97.9,
sempre aos domingos, agora das 13 às 14 horas, aula de Bíblia Sagrada. Então estamos na nossa já tão amada e esperada Escola Bíblica Dominical, por este povo magnífico, ouvinte Alvorada FM 97.9, Rama Goiás, também meus telespectadores, Facebook, ao vivo, meu perfil, Demilson Carvalho. Então mais uma hora de Bíblia, no prosseguimento deste teste, a sua igreja por amor, graça e misericordiosa. Por quê? Todos nós devemos ser testados à luz da palavra do nosso Deus, sempre com a compreensão, sabendo que todos temos falhas de caráter, falhas de doutrinas, de interpretações bíblicas, porém, Deus exige a plena perfeição, obviamente, do povo dito cristão. Deus exige a perfeição quanto ao conhecimento bíblico, a obediência do católico romano, porque ele se diz cristão. Obediência do povo evangélico, protestante, pentecostal, neopentecostal, evidentemente, e óbvio, da minha pessoa, Demilson Carvalho. Então, testando a sua igreja, ainda no prosseguimento da carta, dos 6 capítulos da carta do apóstolo Paulo aos cristãos da antiga Galácia, o que eu expliquei a fundo. Por quê? Eu tenho aqui mais de 20 livros, já relatei isso, lembra-se, nos quais professores de teologia, teólogos protestantes, evangélicos, pentecostais de renome, atacam a minha igreja. Quando eu digo minha igreja, não é no sentido possessivo, porque eu não sou dono dessa igreja. É uma denominação mundial, eu apenas sou um membro nela há mais de 51 anos, é a igreja adventista do 7º dia. Então, como eu tenho dito, é notório, todo mundo sabe que é assim. Pelo fato de guardarmos o sábado em obediência ao 4º mandamento do Decálogo, mandamento escrito pelo dedo do nosso Deus, no Monte Sinai, tábua de pedra perante Moisés. Então, um mandamento que não foi inventado por adventista algum, teólogo da minha igreja, pastor algum, se vem do nosso Deus. Por isso, então, utilize uma Bíblia, coisa impressionante, não? De modo claro, negativo, super terrível. Utilize uma Bíblia para atacar, pensando estarem atacando a nossa igreja adventista, quando na realidade atacam é a Deus. Porque nós não inventamos a guarda do sábado, obedecemos a Deus, e Deus é quem pede a guarda no sábado. Então, utilize uma Bíblia de modo indevido, incorreto, às vezes até numa situação diabólica, satânica, por que não? É assim que tem acontecido, ao menos em alguns casos. Então, uma das passagens utilizadas nesses mais de 20 livros que aqui possuo, nos quais teólogos atacam a igreja adventista 7º dia, pelo fato de guardarmos o sábado em obediência a Êxodo 20, versículos 8 a 11, ou seja, em obediência a Deus. Uma das passagens utilizadas é, como eu te expliquei parcialmente no domingo passado, lembra-se? Atos capítulo 15. Aí dizem, o concílio de Jerusalém, presidido por Tiago, dirigido por Tiago, do qual participaram especialmente Pedro e Paulo, os apóstolos e tal, o concílio de Jerusalém tomou algumas decisões para serem recomendadas e impostas aos gentios conversos ao cristianismo. E não se falou que tais gentios, agora cristãos, devessem guardar o sábado. Concordo? É verdade? Até porque, como já expliquei profundamente nos últimos 3 programas, lembra-se, o concílio de Jerusalém foi convocado unicamente devido a um episódio, o qual teve como responsável principal, lembra-se, Atos capítulo 10, isso, lembrou bem, acertou e encheu Pedro. Pedro foi convidado por Cornélio, através de alguns emissários, a dirigir-se de Jope, da beira-mar, aquela cidade, então, chamada Cesaré, para anunciar a verdade para a salvação ao Cornélio, o qual era incircunciso. Cornélio não era circuncidado e não foi circuncidado por Pedro ou por outro. Foi salvo sem circuncisão, como já deixei claro. Eu não a Bíblia. Deus não instituiu a circuncisão para Abraão, a sua descendência até a morte do Cristo na cruz,
para a salvação de algum hebreu, israelita ou judeu, não. Cerimônia alguma jamais salvou a pecador algum, como no tempo antigo, então, do Abraão até o Cristo na cruz, circuncisão, mesmo batismo e tal, matança de animais como o Cordeiro Pascual e outros. Isso nunca salvou a pecador algum. Teve lá o seu valor solene, importante, até mesmo importantíssimo, óbvio, natural, elementar, mas não para a salvação. A salvação é encontrada pelo pecador em Cristo, de uma pessoa, e não em cerimônia alguma. Mesmo o batismo, com relação ao qual Cristo disse: e quem crer e for batizado será salvo, salvo pela crença, a crença nele, ou seja, ele é o Salvador. Na realidade, a minha crença, a minha fé não me salva. A minha fé apenas me conduz ao Cristo. Então sou crente que ele é o Redentor e que ele morreu na cruz para me salvar, para salvar a todo mundo que nele exerça tal fé. A fé mesmo, a fé em si não é salvífica. O Cristo é o Salvador. O seu sangue vertido na cruz do Calvário foi salvífico. Digo foi porque não existe mais sangue, sequer uma gota daquele sangue foi preservada. Então o sangue de Cristo na cruz foi salvífico, em prol de toda a humanidade. Agora, o sacrifício de Cristo, seja ele na verdade, ele, porque ele existe. Ele foi morto na cruz, sepultado, ressuscitado por Deus o Pai, 3 dias após, que era sexta-feira, retornou ao céu 40 dias após a ressurreição, está lá em cima, no trono, à direita do Pai, como único mediador do ser humano pecador, único mediador, diz a Bíblia, entre Deus e o homem, o qual ofende a Deus contra a sua lei, e um dos nossos 2 intercessores, porque a Bíblia relata que temos 2 intercessores, numa passagem, no versículo, desculpe, Isaías 53, e em alguns versículos em Romanos 8, se fala dos 2 intercessores, o Espírito Santo e o Cristo. Assunto para outra ocasião, por agora apenas prossigo. Então é verdade que o Concílio de Jerusalém não impôs aos gentios a guarda do sábado, não recomendou, não pregou os pagãos do sábado, porque eles já conheciam isso. Assunto notório, elementar. E outra, o Concílio de Jerusalém, como veremos doravante, até o final dessa aula de Bíblia. O Concílio de Jerusalém, relatado aqui na Bíblia, em Atos capítulo 15, estou aqui com a minha Bíblia aberta nessa passagem. O Concílio de Jerusalém não determinou, não escreveu, não pregou que algum pagão gentio conversa o cristianismo, do batismo em diante, devesse tornar-se dizimista. Ai, 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 ai. E agora? Agora, pessoal? E agora, protestante, presbiteriano, semi-protestante, batista, pentecostal, Assembleia de Deus, aqui estou relatando para alertar, ensinar, e não para denegrir, humilhar, escorraçar, jamais, jamais. Então, e o dízimo, hein? E o dízimo? A palavra dízimo não existe em todo o livro de Atos, sequer uma vez, não existe. Porém existe aqui em Hebreus, e existe aqui em Hebreus, anote, Hebreus capítulo 7, anote, a hora de Bíblia, Hebreus capítulo 7, versículos 5 e 6, anote, a hora de Bíblia, isso é profundo, é importantíssimo. Hebreus capítulo 7, versículos 5 e 6, onde eu leio, e atenção, isso aqui é parte bíblica do que chama o Novo Testamento. Porque alguém diria, porque o dízimo era lá do Velho Testamento. Assim escrevem, assim pregam, Testemunho de Jeová e a Irmandade da CCB, Igreja do Véu, Congregação no Brasil. Porém estão errados. E aqui estou para ensiná-los também, testando a sinceridade dos seus anciãos, líderes, cooperadores, etc. Então, Hebreus capítulo 7, versículos 5 e 6, leio. Anotou? Parabéns, porque é aula de Bíblia. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei. Tem ordem segundo a graça? Não. Tem ordem segundo a fé? Não. Tem ordem segundo a lei. Tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo. Tomar aqui não significa tomar na marra, que não lá naquele tempo, não. Hoje também, claro. Tomar sem receber, aceitar, receber. Segundo a lei de tomar o dízimo do povo. Tomar o dízimo do povo. Isto é, de seus irmãos, da Irmandade cristã.
povo nosso Deus, igreja do nosso Deus, ainda que antes sejam descendentes de Abraão. Versículo 6. Aquele, porém, cuja genealogia não é contada, aqui eles falam de Melquisedeque, aquele, porém, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos. Repito, tomar aqui significa receber e não pegar na marra. Aí seria roubo, assalto, não. Apropriação indébita. Aquele, porém, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Melquisedeque, rei dessa lei, então sacerdote, recebeu dízimos do patriarca Abraão, dízimo acumulado. Deve ter sido uma boa, não sei se era dinheiro, bens, enfim, não importa. Com certeza, a boa parte era de moedas, não, claro, dinheiro, mas tudo bem. Dízimo. A palavra dízimo na Bíblia, em hebraico, pertence ao gênero gramatical feminino, é dízima, quer dizer, dízima, significa a 10ª parte. Mas eu aceito, então a palavra vinda para o masculino, dízimo, então 1/10. Dízima, 10ª parte, dízimo, 1/10. 1/10. Esse é dízimo. Então, o Concílio de Jerusalém não tratou do dízimo. Era assunto natural, era assunto pacífico, ponto decisivo. Já que falamos em dízimo, Abraão, Melquisedeque, etc. Então, mais algumas passagens sobre isto. Anote. Gênesis capítulo 14. Gênesis 14, 18 a 20. Aula de Bíblia, anote. Isso aqui está consoante o que li há pouco. Alguém deve ter notado tais passagens, levando a sério mais uma aula de Bíblia, em Hebreus capítulo 7. Agora, Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. Anote a aula de Bíblia. Gênesis 14, 18 a 20, já leio. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou a Abrão, quem não havia tido o nome mudado por Deus para Abraão, ainda era Abrão, mas já era um servo do nosso Deus. E abençoou Abrão, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos. Então Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Abrão era o dizimista fiel. Abrão, o mesmo. Então Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Não precisa prosseguir lendo, já leu bastante. Seu comentário estraga, o assunto já é tão detalhado que uma criança está entendendo. Depende da idade de criança, obviamente 5, 6 anos de idade para frente. Mais uma passagem, anote. Números capítulo 18. Números capítulo 18, 2 versículos, o 21 e o 26. Anote, aula de Bíblia. Números 18, desculpe. Números capítulo 18. Números capítulo 18, o versículo 21 e o versículo 26. Anotou? Parabéns, então inicia a leitura. Número 18, agora o versículo 21, leio. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel, por herança, pelo serviço que exercem, serviço da tenda da congregação. Agora 26. Também falarás aos levitas e lhes dirás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que da parte deles vos dou como herança, deles trareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Ou seja, os levitas receberam o dízimo do povo de Israel, o povo hebreu, praticante da lei do nosso Deus, lei santa, justa e boa. Mas estes, os levitas, deveriam também dizimar, tirar 10% para então manutenção do templo, santuário, etc. Enfim, mais uma passagem, anote. Bom, agora voltando ao Atos, que eu não li ainda. Atos capítulo 15. Aqui deu em Hebreus, que já foi o bastante. Agora, Atos capítulo 15. Deixei aqui sem um papelzinho, marca páginas, mas tudo bem, tranquilo.
João, um pouco adiante, Atos. Isso, aqui está. Tranquilo. Analisando um pouco mais detidamente as decisões do Concílio de Jerusalém, preocupa, sim, positiva, claro, do Pedro, que ousou ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso em Atos capítulo 10, o qual por 3 vezes ordenou a ele, porque Pedro está com fome, era o meio-dia, lembra-se? Atos 10, Pedro, chamou pelo nome, hein? Pedro, levanta-te, mata e come, porque havia descido do céu, numa visão, não era real, era uma visão, chegando perto do Pedro, aquele terraço, cidade de Jope, perto do mar. Então Pedro, mata e come. Naquele aparente lençol havia apenas animais taxados por Deus na Bíblia de imundos, impuros para alimento, proibidos por Deus para alimento, incluindo o dito porco, não é? O leitão, produto chiqueiro, suíno, e também sapo, gambá e tal. Mas o pessoal gosta mais é do porco, né? Porque é o pessoal que torce esta passagem, Atos capítulo 10, que nada tem a ver com, nada tem, jamais terá a ver com alimentação, e sim com evangelização, quebra do preconceito do Pedro, que não entraria na casa de um circunciso para se alimentar com ele, e mesmo para pregar a verdade a ele para a sua salvação. Então, já que torce esta passagem, mas aí a passagem aqui fala que Deus purificou o porco, porque Deus disse a Pedro, levanta-te, mata e come. Pedro, não, eu não faço isso, estou nem doido, sou doido, mas não babo, jamais. E a voz repreendeu a Pedro, dizendo, Atos 10, não consideres tu comum, ou não chames tu comum imundo, o que Deus purificou. E o que Deus purificou, como vimos no programa passado, o coração dos gentios pela fé. Eu li e expliquei essa passagem sobejamente, lembra-se? O Cristo morreu na cruz para purificar-nos o caráter do pecado, e não purificar animal algum. O animal que Deus taxou de imundo, quanto imundo, será imundo até o final das coisas. Agora, na nova terra, não haverá animal imundo algum, até porque também, mas não é por isso, obviamente, na nova terra, depois do milênio, a qual todo povo salvo herdará, desde Abel, Adão e Eva, etc. Na nova terra, não comeremos mais carne, mesmo carnes limpas, permitidas por Deus, em Levítico 11, Gênesis 7, 1 a 4, Deuteronômio 34 e tal. Lembrando brevemente que Deus permitiu o ser humano a se alimentar de certas carnes de certos animais após o dilúvio, mas não de todos os animais. Então, já no dilúvio, relê depois Gênesis 7, de 1 a 4, também versículo 8 e tal. Gênesis 7, de 1 a 8, que é melhor. Gênesis 7, 1 a 8. Você notará que entraram na arca, um boi e uma vaca. Desculpe, falei bobagem. Um porco e uma leitoa, sua porcarilda. Apenas um casal, um par, não. Dos animais imundos, um porco e uma porcaria mesmo. Porcarina, leitoa, não é? Chamam a fêmea do porco de leitoa. Um porco e uma leitoa, apenas um par. Mas quanto, por exemplo, ao gado, uma vaca e um touro, o barruco lá, o reprodutor, não? O macho é 7, desculpe. Errei de novo, 7, não? 7 bois, 7 vacas. 7 carneiros, 7 carneiras, 7 cabras, não? E assim, 7 galos, 7 galinhas. Talvez um galo daria conta do recado, mas mais segura, ficou mais seguro assim, 7, né? 7 galos, era bem galudo, né? 7 galinhas, coisa assim. Porque Deus sabia, porque Deus nunca é pego de surpresa. Deus não se pega de surpresa. Eu não pensava nisso, errei. Deus não erra. Deus é inerrante, é infalível. É claro que Deus sabia, Deus já havia programado que após o dilúvio, Deus permitiria Noé e sua família e alguns descendentes seus, e até nosso tempo, claro, se alimentar de carnes de animais limpos. Está claro, Levítico 11, Deuteronômio 14 e tal. Mas o assunto não é este, então volta a Atos capítulo 15. Então, lendo ou relendo que dia desse, porque isso, quer dizer, dia desse, em algum domingo passado, claro, porque eu explico, esse programa eu faço somente aos domingos, não é isso? Alvorada FM, Rialma, Goiás, 97.9, sempre aos domingos, das 13 às 14 horas.
Então aqui Atos 15, dois grupos de versículos. Agora firme aí, anote. Bom, primeiramente aqui em Atos capítulo 15, Atos 15, 19 a 21, anote, a hora de Bíblia. Atos 15, 19 a 21, notou para bem, então leu. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles que, dentre os gentios, que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que rejeitem as contaminações dos ídolos, a prostituição atelada, a bacanais, em cultos e orgias aos ídolos, claro. Eu já expliquei profundamente, lembra-se? Os animais estrangulados, porque Deus continua proibindo que a pessoa coma carne com sangue. Carne limpa é permitida, porém sem o sangue. Todo o sangue deve ser derramado, tirado da carne. Por isso que animal estrangulado, sufocado, também é proibido, é pecado. Contaminação dos ídolos, a prostituição, os animais estrangulados e o sangue. Daí o chouriço, sarapatel, não, feito do sangue do porco, especialmente chouriço, mesmo sangue do boi, vaca e tal. Proibido, pecado. Agora, ainda em Atos 15, mais um pequeno grupo de versículos sobre o mesmo assunto, um pouco mais de complemento. Então, Atos capítulo 15, 28 em diante. Diga o versículo final para você terminar essa anotação. Atos 15, 28 em diante, inicia a leitura. Pareceu bem ao Espírito Santo. O Espírito Santo não é, porque ele é Deus, membro da Trindade. Deus onisciente, onipresente, onipotente. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais jugo algum, senão essas coisas necessárias, que rejeiteis as coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue, a carne de animais estrangulados e a prostituição. Repito, prostituição atelada a bacanais, em cultos profanos, diabólicos, a ídolos, que eram deuses de pedras, deuses fictícios. Porque a prostituição, quanto ao adultério e tal, fornicação, pedofilia e tal, pederastia, fornicação, já fica claro no 7º mandamento, em Êxodo 20, não adulterarás. Então aqui um tipo especial, terrível, claro, muito abominável, de prostituição atelada a bacanais, em culto aos ídolos. Enfim, já li, assim, 29, li apenas 28, agora 29, em Atos 15. Que rejeiteis as coisas, assim, tudo bem, é que eu não completei, a leitura do versículo. Que rejeiteis as coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue, a carne de animais estrangulados e a prostituição. Fazeis bem se vos guardardes dessas coisas, que tudo lhes vá bem. Cadê que se fala aqui se vai guardar do sábado? Não. Cadê que se fala aqui do dízimo? Não. Cadê que se fala aqui honrar pai e mãe, obediência ao 5º mandamento do decálogo? Não. Cadê que se fala aqui em não matar, 6º mandamento do decálogo? Não matarás? Não. Cadê que se fala aqui em não dar falso testemunho contra o próximo, a cobiça? Não. De modo que o que ocorre é o seguinte, amigo, também querida amiga. Você não encontra, é impossível que encontre todas as verdades bíblicas num só versículo, ou num só capítulo da Bíblia, ou num só livro da Bíblia. Não encontra. Dentro, por exemplo, da volta do Senhor Jesus Cristo, do assunto, não é? Segunda vinda do Cristo, não há um versículo concludente, completo. São mais ou menos 300 versículos bíblicos. Alguém fala de 2.500, errado, nada de 2.500. No máximo 300. Em toda a Bíblia, 300 versículos bíblicos que tratam da volta do Cristo ou da sua segunda vinda. Mas nenhum versículo desse é completo. Por exemplo, Apocalipse 1, versículo 7. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Falando sobre a vinda do Cristo, nessa passagem se diz: eis que ele virá com as nuvens. Eu estou adaptando a conjugação verbal para o nosso contemporâneo, nosso tempo. Eis que ele virá com as nuvens, e todos os olhos o verão. Quais nuvens? Quais olhos? Pessoas salvas, pessoas perdidas, mortos também. Eu não estarei explicando isso porque o assunto não é este, apenas que uma pincelada, uma exemplificação. Então assim, repito, nenhum versículo bíblico é conclusivo, é completo dentro de determinado assunto.
Então você precisa pegar uma passagem aqui, um versículo, 3 ou 4, dentro daquele assunto, sem pular de galho em galho fora do assunto. Aí vira uma salada, a pessoa não entende, quem está tendo aula de Bíblia também não entende, fica mais confuso. Então você pega um versículo aqui, dentro daquele assunto, outro lá, outro mais atrás, outro na outra parte da Bíblia, como eu estou fazendo, eu sempre fiz nessas aulas de Bíblia. Então graças a Deus, assim você fecha como que o quebra-cabeças, juntando os pedaços, as partes, encaixando tudo no seu devido lugar, dentro do assunto. Então assim, nenhum versículo bíblico conclusivo. Óbvio que na decisão do Concílio de Jerusalém para os cristãos que vinham do meio gentílico, então aqui não se trata de toda a Bíblia, porque seria toda a Bíblia novamente, e não apenas um capítulo, Atos 15, não seria apenas um capítulo. Quando eu explicava o Apocalipse na praça em São Paulo, foram 12 anos na Praça da Sé, explicando o Apocalipse com ar livre, ali usando uma lousa branca, desenhos coloridos, Daniel 7, Apocalipse 13, aqueles animais, som muito bom, cate-som, microfone profissional. Então, de vez, quase que em cada palestra que surgiu o assunto, ali no sinal da besta, a guarda do sábado e tal, então alguém tentava desmentir, mas ele sempre, pessoal educado, me respeitava. 12 anos na praça, lá ao livre, São Paulo. Aquilo foi de 1987 a 1999. Foi lá que nasceu nosso programa em rádio, em São Paulo, Rádio Mulher, produção AM, 1960, segunda a sexta-feira, 8h30, 9 da noite. Eu tinha ouvido em Real, ouvido em Séries, Alvorada do Norte, Goiás, 8 estados além do estado paulista. Foi na praça que nasceu esse programa de rádio Luz para o Mundo, não foi diretamente no rádio, sim na praça. Eu tinha 4 meses de explicações do Apocalipse na praça. Parava até 2.000 pessoas por palestra, 2.000 pessoas por palestra. Então, quando Deus colocou-me no rádio, Deus e amigos, claro. Quando Deus e amigos colocaram no rádio. Rádio Mulher AM, 1260 kHz, segunda, sexta-feira, 8h30, 9 da noite. Ali estivemos durante quase 10 anos, eu e nossa filha, Débora Carvalho. Quando começamos aquele programa, em São Paulo, eu tinha 34 anos, ela tinha 8. Eu já tenho uns 72. Luz para o Mundo, caminhando para os 38 anos no rádio, na Alvorada, há quase 12 anos. Muito obrigado, eterna gratidão, nossa diretora, família Rego, doutora Thelma Rego e demais membros dessa família, funcionários da Alvorada 97.9, graças a Deus, e amigos. Enfim, então, é injusto a pessoa cobrar da igreja adventista sétimo dia a guarda do sábado aqui nas decisões do Concílio de Jerusalém. Como seria injusto ser um kardecista, ou seja, um espiritista, porque o termo correto não é espírita, é espiritista, como adventista, metodista, batista, budista, esse final, sim, tal. Então, seria injusto um kardecista cobrar de um batista, de um presbiteriano, de um crente da Assembleia de Deus, Deus e amor, Brasil para Cristo e tal, de um padre católico romano. Seria injusto um kardecista cobrar? Aqui em Atos 15, algum ponto relativo em tais decisões? Aqui tais gentios vindo para o cristianismo, tornando cristãos batizados, parassem de consultar os espíritos dos mortos, ou que não consultassem os espíritos mortos. Por quê? Porque tal passagem, tal proibição divina do nosso Deus para toda a humanidade, e não apenas para kardecistas, espiritistas, budistas não, enfim, espiritualistas e tal passagem proibitiva continua valendo para mim e para você, cristão. Por isso que o católico romano não vá às sessões, não comparece às sessões, não pratica sessões mediúnicas, onde pretensamente se fala com espíritos desencarnados de morte. Isso é pecado terrível, abominação perante nosso Deus. Pessoas se metem com demônios, aí pode ter consequências drásticas terríveis. Tal passagem, anote, isso é gravíssimo, anote, é muito importante, anote, é importantíssimo. Está aqui na Bíblia, em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio, estou em Juízes, assim, regredindo aqui, caiu bem em cima, que interessante. De Juízes, que é em Deuteronômio 18, anote, essa é a passagem, anote. Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 13. Anote, isso é fortíssimo, anote. Deuteronômio 18, 9 a 13.
É a única vez em toda a Bíblia em que um padre católico romano, um catequista, uma catequista, alguma professor de escola dominical, em alguma igreja batista, presbiteriana, Assembleia de Deus e tal, é a única vez em que um reverendo presbiteriano, por exemplo, não importa a igreja, desde que crê na Bíblia, que seja evangélico, protestante, crente, pentecostal, é a única vez que alguém encontra na Bíblia uma passagem que alerta o kardecista, que alerta o espiritista, porque vem do nosso Deus, não vem do Moisés, não vem de algum pastor da minha igreja adventista, ou mesmo da Assembleia de Deus, não, o Papa vem do nosso Deus, ele merece todo o respeito e obediência ao nosso Deus, porque ele é o nosso Criador, ele criou Adão e Eva a sua imagem e semelhança. Quer dizer, na verdade, eu não vim por criação especial direta, eu vim por procriação, por sexo, por gravidez, meu pai e minha mãe. Minha mãe ficou grávida, claro, meu pai nunca ficou grávido, mas engravidou minha mãe, e por isso que eu estou aqui, não é? 72 anos depois, nasci, depois de 9 meses, tal. Meu pai culpado, engravidou minha mãe. Teve direito, não, a mulher dele, a esposa dele, tornou-se minha mãe. Quando meu pai engravidou minha mãe, não era minha mãe ainda, claro, que depois que eu nasci, primeiro filho, aí tornou-se minha mãe, obviamente, é natural, elementar, não é? Bom, eu não brinquei, mas o assunto é meio assim, engraçado às vezes. Bom, Deuteronômio 18, 9 a 13, não estou para bem, então eu posso ler. Deuteronômio 18, 9 a 13. As abominações das nações, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações das suas nações. Não haja no teu meio quem queime seu filho ou sua filha, nem adivinhe, que em fogueira de, enfim, detalhes de idolatria, certos santos. Não haja no teu meio quem queime seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem cantador, nem necromante. Necromancia é a pretensa ciência quando uma pessoa viva, pretende em certa sessão, determinado local, salão e tal, mediúnica, dialogar com um pretenso espírito desencarnado de uma pessoa morta, um ser humano morto. Isso é errado, isso é impossível. O assunto não é este, então apenas prossigo. Nem cantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Inclusive, a última frase, que é enfática, não é? É conclusiva desse, nem quem consulte os mortos. Se eu preciso do apoio de alguém vivo, dependendo da situação, eu quero ficar longe das pessoas vivas, porque eu poderia ser tapeado, enganado, ludibriado, poderia levar uma rasteira. Agora imagine consultar um morto. Se a pessoa viva não sabe tudo, enquanto o que sabe é um conhecimento bem parco, às vezes ilusório, às vezes enganado, a pessoa está enganada, não? Algo errado, uma heresia. Agora imagine consultar uma pessoa morta. Tente consultar um morto do caixão. Quando morrer enfim, qualquer pessoa, você tendo a liberdade, isso aqui é apenas hipotético, não faça isso, porque poderá dar problema ali com a parentela no velório, não é? É hipotético, é hipotético. Então não faça isso. Agora, se você fizer, problema seu, azar seu. Estou nem aí, não estou ordenando isso, não estou aconselhando. É hipotético, apenas uma ilustração. Quando você estiver no velório, na beira de um caixão, lá estará o defunto. Digamos o Joaquim, 40 anos de idade, numa sala foi baleado e tal, o Covid-19, Covid-39 e tal, está lá morto, defunto morto, como se diz, né? Redundância que é proposital, defunto morto, mortinho da Silva. Consulte o morto lá. Se, por exemplo, a telecena, qual premiada, onde está, né? Para você comprar aquela telecena premiada. Ou qualquer jogo aí, loteria esportiva, loteria, qualquer jogo. Às vezes acumula, negócio de... Eu não manjo muito de jogo, nunca joguei, mas eu sei que às vezes acumula senha, não é? Cena. Telecena é cartela de uns anos, que morreu. Enfim, eu esqueci o nome aqui do negócio, que acumula às vezes 300 milhões, alguém acerta sozinho, faz uma bolada e tal. Desculpa aí, mas esqueci, mas você sabe o que é. Talvez até seja jogador inveterado, viciado, ou não, mas sabe. O que importa é isso? Pergunte lá,
O número da Loteria Federal, esse eu conheço. Loteria Federal. Qual o número aí para você tirar o primeiro prêmio, né? Consulte o morto, se ele vai te... Agora, depois do corpo enterrado lá, ou cremado, acabou, cinza, um punhado de terra, acabou com o passar do tempo, tudo transformado em terra. Aí que você vai consultar o cara. Fora, rapaz! Besteira, que ilusão. Que engano bobo, não é? Que engano bobo. E, enfim, assunto concluído por hoje. Eu tenho 3 minutos, mas tudo bem. Anote meu WhatsApp. Anote meu WhatsApp. Alguém disse lá, errou! Demilson Carvalho. Você parece que é inteligente, mas agora ficou bobo. Não é WhatsApp, é WhatsApp. Você que errou. Bobo é você. Brincadeira, parte. Bobo é quem é bobo mesmo. Eu não estou falando pessoa boba. Sou inteligente. Porque isso é inglês. E a pronúncia é WhatsApp. WhatsApp. Então, como eu sei que é inglês, eu prefiro pronunciar corretamente, respeitando a língua inglesa. Na Inglaterra, não, passou para os Estados Unidos e tal. WhatsApp. A minha esposa fala WhatsApp. Não ligo, eu entendo, eu sei o que é. Eu sei o que é. Não corrijo, não humilho, querida esposa, ou qualquer outra pessoa, jamais, tranquilo. Como eu sei que é inglês, eu falo em inglês. Pronúncia correta. WhatsApp. Como lá é George Washington e não Washington, não é? O pneu, por exemplo, em Realma vende ali no Corinho dos Pneus. Os locais também. Firestone e não Firestone. Goodyear, não. Goodyear. E assim, inglês. WhatsApp, anote meu WhatsApp, contato. Pode tornar-se meu contato, está intimado, é público. Fico honrado. O meu WhatsApp aqui de Série Goiás é este, DDD 62. O números, o DDD 62, 62. E os números são 999660611. Direi mais 2 vezes, anote, contate-me para aprender mais sobre a Bíblia comigo. Uma oração, alguém doente na família e tal. Conte comigo. Meu WhatsApp, DDD 62, números são 999660611. DDD 62, 999660611. Felicidade, Maranata, Senhor Jesus Cristo voltará. Até o próximo domingo, às 13 horas, pela graça do nosso Deus e de amigos. Pela graça de Deus, Demilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.